Galera, é com muita felicidade que eu digo pra vocês que nós temos o nosso primeiro look do projeto High Republic, o novo projeto de Star Wars. Nós não sabemos até onde esse projeto vai, esse projeto na verdade começa com as mídias escritas, e isso é uma coisa grande. Eu sei que Star Wars é muito mais focado como tendo sua fonte primária os filmes, de uma forma diferente como é a Marvel e a DC, que tem como sua fonte primária os quadrinhos e depois passaram para os filmes. Star Wars sempre teve como fonte primária desde 1977 seus filmes. É muito grande ter um projeto totalmente novo de uma área nunca explorada só do formato escrito, porque o formato escrito sempre foi um apoio constante dos filmes, ou trazendo informações extras e boas e positivas para complementar os filmes, ou trazendo os próximos personagens dos filmes em novas aventuras. Não é uma coisa comum ver um projeto totalmente independente assim, só de material escrito. Isso aconteceu antes já, quando ainda era o Legends, antes da compra pela Disney. Por exemplo, a Velha República Galáctica, por exemplo, as sagas que compuseram toda a Vector nas HQs de Star Wars. A gente tem coisas que são totalmente novas, realmente, e só correlatas aos filmes. Mas agora a gente está num patamar, inclusive, superior. A gente tem aqui uma coisa que é totalmente nova e que traz muitos elementos novos. O nome Skywalker, por exemplo, não vai ser citado. Esse é um exemplo que nós temos. Pois bem, nós temos aqui com o projeto High Republic uma coletânea de livros, quadrinhos que vão se correlacionar. Na verdade, já temos o line-up aí do que seria a primeira fase. Seria uma história em quadrinho, 3 livros, se eu não me engano. E nós temos aqui o concept art, os principais desenhos, os primeiros desenhos dos personagens principais que estarão nesses livros. Alguns deles, inclusive, na capa de alguns livros. É muito grande isso, volto a dizer mais uma vez, o projeto High Republic vai explorar uma coisa que nunca antes foi explorada, nem mesmo no Legends, que é o período de 200 anos antes dos filmes. Que seria mais ou menos quando a República estava no seu auge e os Jedi estavam no seu auge. A Ordem tem referências visuais diferentes pelas artes que nós vimos até agora, sabres de luz diferenciados, enfim, teremos umas referências muito boas. Vamos passar agora para os nomes, para as descrições e para algumas referências, alguns breakdowns, algumas impressões que pelo menos eu tenho, talvez você tenha também, de cada um dos personagens que foram liberados para a gente. A primeira personagem que temos é uma humana, loira, adulta, de nome Avar Kriss. Nós temos aqui um exemplo da mais brilhante, mais nobre exemplo de Jedi. Ela sempre tenta ver o bem das pessoas e a parte boa das situações, e ela nunca se coloca em primeiro lugar. Então nós temos aqui realmente uma pessoa que é o chamado selfless. É a pessoa que ela realmente não é egoísta, ela se coloca realmente como altruísta. Isso é uma coisa bem importante, principalmente para a moral Jedi. Parece que ela gosta muito de trabalhar na fronteira, já vamos falar sobre isso, e gosta de todos os desafios que isso traz e que ela é uma inspiração para as pessoas que trabalham com ela. Ela não é muito dogmática e ela está sempre pronta para se sacrificar pelos outros. Ela é tida como a melhor dos melhores. Enfim, nós temos aqui realmente uma impressão de protagonista, uma pessoa que é muito altruísta, uma pessoa que está à frente dos desafios. Inclusive, Avar Kriss é a Jedi loira com sabre de luz verde, se eu não me engano, que está na capa do livro Light of the Jedi, que vai ser escrito por Charles Soule, que é a pessoa que tem escrito todos os HQs do Darth Vader desde a compra da Disney. Então, se eu não me engano. Então, realmente é uma pessoa que sabe escrever muito, que vai conseguir representar muito bem toda essa moral Jedi, toda essa moral da força. E nós temos aí uma personagem que é tida como uma grande protagonista, porque ela gosta de se colocar na frente na fronteira galáctica. O ponto de fronteira galáctica aqui é porque todos os Jedi estarão, na verdade, ajudando a República a se expandir. Nós temos, no período da Alta República, uma república que é muito forte, principalmente em seu centro, mas não se expande para a orla exterior como nós vemos na República dos filmes, por exemplo. Então a República está em expansão. Um dos principais elementos que nós temos nessa época é realmente uma estação, a Starlight Station, que traz todos esses viajantes de todos os cantos exatamente para que eles possam continuar explorando a galáxia, continuar expandindo a República Galáctica.
E parece que Eva Chris adora trabalhar nessa fronteira galáctica, expandindo a fronteira galáctica. Para quem acompanhava o Legends, a fronteira não ia além das regiões desconhecidas da galáxia, porque realmente ninguém explorou, ou poucas pessoas exploraram. Isso ainda é verdade no canon, por exemplo, o Outpost de Batuu, que é a base para o parque da Disney, o parque Star Wars Galaxy's Edge lá na Disney, é baseado nisso. É o último ponto antes das regiões desconhecidas, por exemplo. Exegol fica nas regiões desconhecidas, enfim, nós temos vários exemplos. Bom, Eva Chris é aí uma grande vibe que nós temos de uma protagonista. Ela já apareceu antes, inclusive, em uma HQ, porque ela deixou um Holocron. O Holocron foi encontrado por Luke Skywalker e ajudou a fundar os princípios da nova Academia Jedi dele. Isso no canon, claro. Pra quem não sabe o que é o Holocron, é um daqueles dispositivos que entregam o conhecimento de um Jedi com um avatar holográfico desse mestre Jedi. É uma coisa bem proeminente no lore de Star Wars, são os Holocrons. Bom, já olhando para a concept art de Eva Chris, nós podemos ver a diferença que os Jedi sentem dos filmes para agora. Vocês vão perceber que todos esses Jedi têm roupas diferentes, vocês vão perceber roupas que chamam um pouco mais a atenção, não são só as cores sóbrias normais que nós estamos acostumados com Jedi. Nós estamos vendo cores douradas, cores claras, adornos inclusive na cabeça. Isso parece um pouco menos ser cultural de uma espécie e um pouco mais universal da Ordem Jedi em si. Como se eles estivessem realmente deixando claro o orgulho que eles sentem de estarem ajudando as outras pessoas, de estarem exercendo o papel Jedi, que é uma coisa um pouco oposta do tom sóbrio e recluso da Ordem Jedi dos filmes. Então pode ser que, pelo menos a impressão que eu tenho, essa Ordem Jedi no seu auge possa ser uma coisa muito mais presente na galáxia, porque nos filmes e na série Clone Wars nós temos um grande reconhecimento de que não, Jedi são generais e é isso. Muita gente não sabe como são que são Jedi. Jabba the Hutt fez o grande erro de subestimar um Jedi quando ele subestimou Luke Skywalker. Isso custou a vida dele. Isso foi nos filmes depois do Império Galáctico ter expurgado o Jedi. Então talvez nós tenhamos aí, por essas cores, por essas roupas, por esses símbolos que eles carregam, uma Ordem Jedi mais presente, uma Ordem Jedi mais reconhecida por todos esses símbolos. Vocês vão perceber que o símbolo de várias roupas do Jedi nessas artes são os símbolos que estão na lateral dos títulos da High Republic, por exemplo. Então é possível que isso seja um símbolo muito específico. Nós ainda não vimos em nenhuma arte o símbolo da Ordem Jedi como nós conhecemos da série Clone Wars, por exemplo. Então é possível que essas roupas, as cores, os símbolos dourados, adornos, possam ser algo que represente uma forma diferente dos Jedi se colocarem na galáxia, e Eva Chris é um bom exemplo disso. Ela realmente usa cores muito diferentes. Jedi chamado Loden Greatstorm. Primeiro de tudo, nós temos uma vibe muito grande aí do sobrenome bem tradicional de Star Wars, que são palavras em inglês que estão colocadas juntos da forma como é Skywalker. Nós temos também uma descrição dele. Ele é um Twi'lek, ele é um mestre Jedi, ele é considerado um dos melhores professores da Ordem Jedi. Ele é forte, ele é sábio, ele tem um bom senso de humor, ele vê todos os momentos da vida, as coisas em volta dele, realmente como momentos e experiências de aprendizado, e ele sempre tenta ser o melhor dele, melhorar como ele mesmo, ver o melhor e ser o melhor e melhorar as coisas ou as pessoas que estão em volta dele também, especialmente os padawans dele. Ou seja, nós temos aqui um mestre Jedi verde que se preocupa muito com as pessoas que estão aprendendo. Isso gera uma vibe de mestre Yoda mesmo. Não dizendo que seria um substituto ou que seria a mesma coisa. Yoda provavelmente está vivo e já na Ordem Jedi, inclusive, nessa época. Yoda morreu com 900 anos. Então nós temos aqui uma vibe daquele sábio que vai guiar as outras pessoas, vai ajudar elas a ver o melhor. Não só os padawans, não só aquelas pessoas que estão aprendendo, mas realmente aquelas pessoas que estão dispostas a uma nova lição ou a relembrar alguma lição. Nós conseguimos ver aqui, apesar do desenho que mostra uma expressão muito séria, nós conseguimos ver pela descrição dele que ele não tem uma expressão tão séria assim.
que ele tem na verdade a expressão de um professor que está lá para ajudar, ou ao invés de ter a impressão de um mestre que somente mostra o caminho, um mestre que caminha junto com o seu aprendiz. Mais ou menos como se faz aquele professor que quer ver o incentivo, o desenvolvimento do aluno. Pelo menos pela descrição, essa opinião que eu consegui sentir. Uma pessoa sempre com um bom senso de humor, que está sempre querendo se melhorar e melhorar as outras pessoas junto com ele, vendo as coisas que estão em volta dele como experiência de aprendizado, ele deve trazer isso para as pessoas. Vários e vários momentos da mídia de Star Wars já referenciaram isso. Uma forma como um mestre tenta passar uma lição com um exemplo tão simples. Uma forma como um mestre tenta, por exemplo, mostrar frutas diferentes para Padawans e perguntar: qual é a vermelha? Sim, vocês acertaram. Agora qual é a mais doce? Vocês não têm como saber porque vocês só estão confiando nos seus olhos. Confiem nos seus sentidos, etc. Isso são referências boas. Bom, falando a respeito do desenho em si, nós temos aqui, como eu já disse, a expressão séria de um Twi'lek verde. Nós temos muitos adornos também parecidos com o de Avar Kriss. A gente vê aqui muitas cores são douradas junto com branco. Nós vemos realmente os hobbies, as roupas de um mestre Jedi de altíssimo escalão. Lembrando inclusive a roupa que Luke Skywalker já usava, inclusive no episódio 8. Nós vemos inclusive um sabre de luz amarelo, ou dourado, como queiram chamar. Isso é uma coisa muito positiva, o sabre de luz amarelo estarem voltando assim com força no canon. A capa tradicional marrom do Jedi foi substituída inclusive por uma capa mais dourada, mais amarela em si. E nós vemos alguns adornos muito interessantes de vestes bem longas, bordados meio dourados, um cinturão bem interessante que eu não acredito que seja só de metal, e no meio vemos aquele mesmo símbolo que já fizemos referência aqui a respeito da High Republic. Então Loden Greatstorm provavelmente é um grande mestre de alto calibre, pelo menos as roupas dele passam a ideia de um Sage, que é uma pessoa muito sábia, como passam as roupas de Mestre Yoda, por exemplo, como passam as roupas de Obi-Wan, mesmo que ele fique isolado no deserto de Tatooine. Pelo semblante do mestre, nós vemos aqui, pelo menos o desenho me dá a impressão do semblante de um grande mestre. Então é bem interessante que nós podemos ver isso desse mestre Jedi. Inclusive, cabe dizer também, Loden Greatstorm também pode ser visto um pouco mais ao fundo à direita da capa de Light of the Jedi de Charles Soule também. Depois nós temos a ideia, passada pelo menos, de uma pessoa mais nova. Nós temos aqui a arte de Keeve Trennis. Parece que ela é uma Jedi muito nova, na verdade todos acreditam que ela tem um futuro muito bom, um futuro muito brilhante, mas ela precisa acreditar melhor nisso. Parece que ela é um pouco mais impulsiva do que os outros Jedi, e ela se tornou uma Cavaleira Jedi faz, por exemplo, poucas semanas. Ela se sente um pouco impressionada em volta de Avar Kriss, porque realmente Avar Kriss é tida como a melhor das melhores. Então ela fica muito impressionada de estar trabalhando junto com ela. Parece que ela é muito determinada e ela tem desejo de provar aos outros Jedi tidos como lendários para ela, que estão estacionados também no já falado Starlight Beacon, que ela consegue fazer aquilo, que ela está pronta ao trabalho. Só que, primeiro, muitos sabem, talvez ela saiba, talvez ela não, ela precisa confiar mais nela mesma, tanto quanto ela confia na força. Então nós vemos aqui uma outra vibe. Por mais que Avar Kriss dê essa ideia da protagonista formada, pronta para os desafios, Keeve Trennis dá a ideia de também uma protagonista, porque os motivos dela podem ser muito centrais em uma história, mas dá uma ideia muito determinada daquela que ainda tem um desafio maior do que o desafio que ela enfrenta. Esse desafio maior do que todos que ela enfrenta é o desafio dela mesma. São os outros bloqueios que ela mesma colocou, ou mesmo o impulso que não permite ela pensar e confiar mais nela mesma. Ou seja, nós temos aqui o desafio tradicional da pessoa que precisa ver mais do próprio potencial, pelo menos essa impressão que eu tive lendo essa descrição. Bom, olhando aqui para Keeve Trennis, nós vemos um penteado bem comum na galáxia, inclusive, bem parecido com o da Rafa Martez agora no Clone Wars Season 7. Nós vemos
o símbolo High Republic no meio também. Nós vemos um sabre duplo, isso é muito interessante. Raramente os Jedi usam sabres duplos, talvez seja, como era no Legends, alguma espécie de tabu muito relacionado ao Sith desde a época de Exar Kun. Não podemos dizer isso no canon, é claro. Nós vemos Vambraces, aqueles protetores de antebraço, eu adoro quando eles usam isso. Nós vemos uma tira de cabelo esticada. Isso pode ser característico de um Padawan, mas no caso dela já virou Cavaleiro Jedi, então acredito que seja só um estilo, porque o dela inclusive é mais longo. E principalmente, nós vemos cores diferenciadas. Até essa imagem, dá para notar algum padrão entre um aprendiz, um Cavaleiro Jedi e um mestre. Mas as descrições das outras imagens desfazem esse padrão. Fica parecendo que Keeve Trennis não usa cor mais clara, usa somente o marrom por ser mais nova ou estar aprendendo. Que Avar Kriss usa mais o branco, um pouco do dourado e um pouco do claro, por já ser um Cavaleiro Jedi, que o Mestre Jedi usaria muito o dourado. Mas mais uma vez, Keeve Trennis já é um Cavaleiro Jedi, e nós temos outra personagem que eu já vou chegar, Vernistra Van Row, eu espero estar pronunciando isso certo, que é uma Cavaleiro Jedi tão nova quanto Keeve Trennis, e ela usa cores diferentes, então isso pode ser somente o estilo da Jedi. Não podemos já sair concluindo esse tipo de coisa, até porque as evidências nos mostram coisas opostas a essa conclusão. De qualquer forma, é necessário um paralelo bem interessante aqui, como eu já disse, é um material de protagonista muito bom, tanto entre Keeve Trennis quanto entre Avar Kriss, mas eu acredito que as pessoas vão se identificar mais com Keeve Trennis, porque Avar Kriss já é uma Jedi formada, pronta para que ela possa enfrentar todos os perigos da galáxia, e Keeve Trennis ainda está tentando se colocar nesse meio. Ela vê os iguais dela como realmente lendários. E isso não parece ser uma coisa que os Jedi apreciem, ou uma coisa que os Jedi busquem. Eles na verdade estão buscando ajudar outras pessoas, estão buscando exercer todo o altruísmo. E parece que Keeve Trennis ainda precisa aprender como fica a moral dela com relação aos outros Jedi, com relação aos desafios que são enfrentados. Parece que as pessoas podem se identificar um pouco mais com Keeve Trennis porque ela tem uma preocupação um pouco mais humana, não só aquela personagem que já é vista como um altíssimo patamar e totalmente especialista. Ela tem uma preocupação que pode ser uma preocupação de dia a dia, uma coisa um pouco mais universal. Como eu posso fazer para me colocar aqui junto com essas pessoas que vão tão bem e ser o melhor de mim junto com elas? Isso é uma coisa que nós como pessoas, universalmente colocamos no nosso dia a dia, nos nossos trabalhos, nos desafios que nós temos que enfrentar. Então talvez Keeve Trennis seja uma protagonista mais identificável, podemos colocar desse jeito. O próximo nós temos também um outro mestre Jedi, inclusive muito amigo de Avar Kriss, chamado Stellan Gius. Parece que ele é um mestre Jedi muito otimista e muito respeitado pelos outros Jedi. Parece que ele passou por todo o treinamento Jedi junto com Avar Kriss, eles devem ter entrado na ordem juntos, inclusive. E por mais que eles estejam em missões diferentes ao longo da galáxia, para o Jedi ou para a República, quando os dois trabalham juntos, eles são poderosos, dois nobres guerreiros, dois nobres heróis muito poderosos, realmente em ação, exercendo ação juntos. Ele é forte na força, ele é um professor natural, ele naturalmente tem um dom de ensinar, e ele atualmente está no Templo Jedi no planeta distante de Karagon Viner, ou Viner. Bom, nós temos aqui um mestre Jedi que eu vou começar falando da aparência dele, porque primeiro de tudo, ele é a cara do Chris Evans, ele é a cara do Capitão América, a cara. Se um dia isso aqui der num filme, se um dia o projeto High Republic acabar num filme, eu consigo ver o Chris Evans sendo ele certinho. Ele tem os hobbies Jedi parecidos, na verdade, com o de Avar Kriss. Você vê aqui realmente as cores brancas, as cores douradas. Nós conseguimos ver um holster também, que pode ser para o próprio sabre de luz, muito interessante. Nós conseguimos ver uma capa muito bonita também, com alguns adornos. Nós conseguimos ver uma peça de frente com alguns adornos, com aquele símbolo mais uma vez.
Conseguimos ver mangas com adornos dourados também. Realmente é uma forma dos Jedi se expressarem nessa época, é usar alguns adornos e cores claras, como já falamos aqui. E nós conseguimos ver um sabre de luz com um guarda, parecido com o sabre de luz de Kylo Ren. Já foi estabelecido no canon que isso era uma escolha estética para o Jedi. Em Star Wars Rebels foi achado no planeta Malachor um sabre de luz com guardas que eram realmente lasers diretamente, parecido com o de Kylo Ren. Kylo Ren fez isso porque o sabre de luz dele precisava de portas exaustoras, já que o cristal era quebrado, e ele usou um design antigo da Guerra do Planeta Malachor. Foi uma das primeiras referências que a gente teve no canon a respeito disso. Ele usou um design que era tradicional da República Galáctica, porque era útil para ele usar portas exaustores para energia residual, energia extra do sabre de luz dele. Isso não quer dizer que os outros Jedi da Antiga República não usavam isso. Realmente a gente não está na Antiga República, a gente está aqui num processo, num momento em que a Ordem Jedi é diferente daquela que a gente está acostumado do Legends da Velha República, mas nós temos uma guarda que não é um laser, diferente do que foi achado em Rebels no fim da segunda temporada. Nós temos uma guarda que é metálica. Só deixando claro, não é necessário que essas guardas tenham utilidade direta. Eles não precisam ser guardas de ataque, não precisam ser guardas de defesa, nunca precisou ao longo dos filmes, não é agora que vai precisar. E mesmo assim, isso pode ser uma coisa estética. Nós temos um Wookiee, um Jedi Wookiee na capa de Light of the Jedi, que usa essa guarda, e agora nós temos aqui Stellan Gius com a mesma guarda, uma guarda metálica para o sabre de luz. Isso pode ser um número de coisas, como pode ser também a mesma escolha estética que nós estamos acostumados se a gente for parar para ler os detalhes do canon. Então nós temos aqui um Jedi com boas referências visuais, muito respeitado, muito inteligente, um líder e um professor natural, que está num templo Jedi, no outpost de um templo Jedi num planeta distante. Ou seja, ele está comprometido com o esforço de espalhar realmente a República, a proteção do Jedi, ao longo da galáxia. E acredite-se que aqui seja tudo na melhor intenção, de qualquer forma, nós ainda não estamos explorando a história para saber qual é a resistência ou a falta de resistência dos outros planetas a se aliar com a República. Lembre-se que, inclusive, durante os filmes, planetas saíram da República, que foi onde surgiu a Confederação de Sistemas Independentes, que é o Exército Droid, que são separatistas. Então a República não é essa coisa totalmente coesa, totalmente unida, nem nos filmes. Realmente tinha um planeta fora da República ao longo dos filmes inteiros. Parece que Ryloth não era exatamente dentro da República pouco antes do episódio 7 no livro Bloodlines, por exemplo. E nós temos a CIS, os separatistas. Então, voltando aqui, realmente Stellan Gius é uma figura Jedi que parece inspirar muito. Eu gostei muito do design dele, gostei muito do sabre de luz, ele carrega um sabre de luz azul, achei muito interessante esse personagem. Por fim, nossa última personagem se chama Vernestra Rao. O apelido dela é Vern. Eu espero ter pronunciado isso certo, porque o nome dela tem alguns W's e R's aqui, mas Vernestra Rao, ou Vern, é realmente da forma como se coloca em inglês aqueles apelidos no meio dos dois nomes. Primeiro nome, apelido, segundo nome. Então, todos chamam ela de Vern. Parece que ela acabou de se tornar Cavaleira Jedi. Ela é uma das Cavaleiras Jedi mais novas da geração dela. Ela se tornou Cavaleira Jedi aos 16 anos de idade. Ela não é humana, ela é uma Mirialan, aquela raça verde com algumas marcas no rosto. E ela era inclusive Padawan de Stellan Gius. Ela trabalha muito duro, é muito devota à Ordem Jedi, inclusive mais do que a maioria da idade dela. Ela precisa se virar para conseguir se encaixar com os Jedi adultos, enquanto ela coloca um bom exemplo para aqueles que são mais novos do que a idade dela. Então nós temos aqui uma pessoa que pode se sentir deslocada. Isso também pode ser uma coisa identificável, também pode ser um problema universal colocado para os leitores. Uma pessoa que é muito boa, é muito avançada, é muito pronta para enfrentar todo tipo de desafio, é muito inteligente, mas ela não necessariamente se encaixa com aqueles que são de nível dela.
Por que exatamente ela é de um nível maior do que aparenta ser, do que a idade dela, esse tipo de coisa. Ou seja, nós temos aqui também um problema que pode ser identificável para o leitor. Uma coisa que pode ser encaixada em outros sentidos, outros momentos da vida daquela pessoa que está lendo. Bom, nós temos a Camille Allen, claramente a pele dela é verde, ela carrega um sabre de luz azul. Nós temos também cores muito claras, inclusive aqui na arte ela não está nem de capa. Nós temos cores claras, nós temos alguns adornos dourados, aquele mesmo símbolo central, e nós temos realmente uma posição de muito respeito. Eu gosto muito como eles estão retratando realmente uma pessoa que tem idade para um Padawan, mas que já está pronta a receber tantos desafios e que já está apta a se tornar um Cavaleiro Jedi. Talvez, olhando para os mais novos, que seriam na verdade Vern e que seria a sua contraparte direta Keeve Trennis, pelo menos eu não sei a idade de Keeve Trennis, mas parece que ela se tornou Cavaleiro Jedi há poucas semanas. Elas duas são mais novas do que os 3 mestres Jedi que foram liberados aqui às artes: Stellan Giles, Loden Greatstorm e Avar Kriss. Talvez olhando para elas nós possamos ver uma espécie de ambiguidade. Enquanto Vern faz esse esforço para se provar exatamente na posição que ela está, realmente tendo que coordenar bem o exemplo que ela dá para quem é mais novo e também a impressão que ela passa para quem é mais velho, a sua contraparte direta, e realmente vestida de outro jeito, a gente vê dois estilos muito diferentes entre as duas. Keeve Trennis tenta fazer a mesma coisa, mas ela não tenta provar exemplos. Na verdade, ela é impulsiva o suficiente para tomar ações diretas que deixem claro que ela está pronta para qualquer desafio. Então nós temos aqui uma dualidade muito interessante, que pode ser também muito identificável, não para o leitor em si, porque um leitor pode assumir qualquer um dos papéis em diferentes momentos da vida, mas pode ser muito identificável quando nós estamos analisando os personagens, olhando para os personagens, olhando para histórias diferentes. Eu acredito que todo leitor vai antecipar muito uma missão das duas juntas, uma interação das duas juntas, uma conversa sobre a Ordem Jedi, sobre as tarefas do Jedi nesse momento das duas juntas, porque são pontos de vista diferentes para chegar mais ou menos no mesmo objetivo. Ou seja, elas querem coisas muito semelhantes, só que elas fazem isso de formas diferenciadas. Nenhuma das duas formas está errada, nenhuma das duas formas está mais certa do que a outra, mas é muito interessante a gente ver como as pessoas diferem, não nos objetivos que elas querem, não muitas vezes, mas na forma de atingir esses objetivos. Talvez a interação entre as duas seja uma das coisas mais antecipadas que nós possamos ter. Fica também uma referência, não dá para saber exatamente se é a mesma pessoa, mas Vernestra Rao pode ser a Miri Allen que está na capa de A Test of Courage, de Justina Ireland. A Test of Courage é um dos livros que inclusive aparece um droid muito parecido com aquele droid que tem 1000 anos e ajuda os Younglis a formar o sabre de luz deles, que aparece em Ilum no desenho de Clone Wars. A Test of Courage, Into the Dark e Light of the Jedi vão ser liberados juntos. Então é possível que Vern seja essa Miri Allen, apesar do sabre de luz ser diferente. Aqui o sabre de luz é roxo e na arte o sabre de luz é azul. Pode ser que seja a mesma pessoa, pode ser que não. Mas enfim, está aí mais um personagem que nós vamos acompanhar a carreira com muito interesse. E esses são todos os personagens que nós temos as artes conceituais até agora. High Republic começa a sair como publicação em agosto. Nós temos absolutamente nenhuma previsão de tradução para o Brasil, porque realmente essas traduções demoram, então não dá para saber quando chegariam. O projeto engloba 3 livros, uma HQ e uma outra HQ de uma outra série, que é o Galaxy of Adventures, então são 2 HQs, uma comum, principal, e a outra do Galaxy of Adventures. Então nós temos aí bastante material de leitura para agosto, como todo o livro de Star Wars. Também vão sair audiobooks, os audiobooks Star Wars são geniais e eu recomendo muito. Então nós temos aí muito o que esperar da High Republic. Realmente o período da Alta República é uma coisa nova a ser explorada e eu recomendo muito a todos os fãs, até mesmo quem não é fã, acompanhar esse período, acompanhar as publicações. A gente tem muita coisa nova, a gente tem muita coisa que
que os autores, grandes nomes de Star Wars, estão se juntando para fazer em conjunto mesmo, exatamente como é um projeto multimídia de qualquer filme. Recomendo muito e aguardo vocês para futuros reviews e referências.